Oi, eu sou Valdem Luiz e vou conversar um pouquinho com vocês sobre pastoril. Vocês fiquem bem à vontade para perguntar alguma coisa, se quiser, se surgir alguma dúvida. Então, fiquem bem à vontade para perguntar o que quiser perguntar, tá ok? Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu peço ajuda aos universitários. Bom, gente, esse meu interesse por pastoril, ele surgiu na minha infância. Porque antigamente em Fortaleza tinha muito pastoril. Toda igreja, toda é exagero, né? Mas a maioria das igrejas faziam pastoril, né? E as casas, a maioria dos lares, todas faziam presépio, né? O presépio, ele era armado no início de dezembro e só era desarmado no dia 6 de janeiro, quando encerra o ciclo natalino, né? Aí se desmancha o presépio, né? A lapinha. Tem uns que chamam presépio, outros chamam lapinha, mas existe uma diferença, né? De presépio e lapinha. O presépio, ele se resume às figuras principais. Tem, assim, no máximo 20 figuras. Por exemplo, Jesus, Maria e José, que são os principais, né? Aí bota um burrinho, bota uma vaquinha, bota um carneirinho, bota um pastor e bota os 3 reis magos e está feito ali o presépio, né? E a lapinha, geralmente, chamam lapinha aquele que tem muita coisa. Eles botam um lago, botam uns peixinhos, botam uns trabalhadores lá, botam cigano, botam o que a imaginação permitir e o que o bolso também permitir, né? O tamanho da lapinha vai depender também de quem está fazendo, de quem tem posses para fazer, né? Eu vi muita lapinha feita com carneirinhos feitos à mão, assim, cuidadosamente, feitos, sabe de quê? De miolo de pão. Miolo de pão. E a criançada, naquele tempo não tinha televisão, a televisão foi inaugurada no Ceará em 1960, né? Então, a diversão era a gente visitar as lapinhas, era ir ao pastoril, era sair à noite olhar as vitrines. E como Fortaleza ficava bonita na época do Natal. Era uma lindeza. Toda loja queria ter na sua vitrine um presépio. E armava da forma mais bonita, mais atraente possível, que era para atrair os fregueses, né? Os fregueses iam olhar a lapinha que estava ali armado, o presépio que estava armado, e de repente no outro dia ia comprar, né? Porque geralmente isso era à noite, a gente saía à noite para olhar as vitrines da loja. Essa era a grande diversão de Fortaleza. E a minha família me levava à noite para ver isso. Então eu fui criando aquele amor, aquele carinho pela lapinha, pelo presépio, né? Vendo nas igrejas e tudo mais, né? Então despertou em mim o interesse. E reza uma lenda, tem uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês. Quem fizer um presépio ou uma lapinha tem que fazer 7 anos seguidos. 7 anos seguidos, que é para não ter azar. Tá bem? Então, quem armar uma lapinha já sabe que vai armar 7 anos seguidos. Outra coisa, era costume de toda a família se reunir para armar a lapinha. Cada um botava um carneirinho, o outro botava um burrinho, outro botava um santo lá qualquer, outro botava um rei mago. Então toda a família reunida, pintando aquelas pedras de papel, pegava papel de saco de cimento e amassava aquele papel e pintava assim de cor de pedra, né? Dava uma impressão que era pedra mesmo. Outro jogava um pouquinho de cola, jogava areia em cima. E uma coisa muito interessante que nunca mais eu vi, é que as pessoas pegavam as latinhas, umas latinhas de goiabada Colombo, tinha marmelada Colombo, uma latinha verde assim, uma lata de doce, só que elas eram retangulares.
e pegavam essas latas e plantavam arroz com casca, com antecedência. Quando chegava na época de dezembro, Natal, já bem próximo do Natal, eles estavam bem crescidinhos, ficava tudo verdinho, ficava lindo, aquela lapinha cheia aquela gramazinha verde, era muito bonito. E também nas latas de sardinha, né? E tinha que aguar todo dia, que era para o arrozinho não murchar, né? Aí quando era no dia 6, aí já podia descartar, porque já tinha cumprido o seu papel. Então, eram esses os enfeites, eram esses os enfeites da lapinha, essa construção coletiva, e que a família toda se reunia para pintar pedra, para plantar o arroz, para colocar os santos. E tinha uma coisa interessante: quem colocava o menino Jesus na manjedoura era o dono da casa. Se não tivesse dono da casa, por exemplo, se a dona da casa fosse viúva, era a maior autoridade que tivesse lá, colocava o menino Jesus. Ou era a mãe da família, ou era o pai, o patriarca, ou era o avô, ou era uma pessoa responsável, uma pessoa que fosse assim, grata à família, uma pessoa importante da família, né? Então essa pessoa era que era encarregada de colocar o menino Jesus na manjedoura, né? E o nome lapinha, lapinha vem de lapa, lapa é pedra. Então, como dizem que Jesus nasceu numa gruta, né, para se proteger do frio, então a lapa de pedra, né, a pedra, então chama lapinha por conta disso. E presépio, porque presépio quer dizer estribaria, o local onde os animais pernoitam, onde eles comem, né? Então, aí chamam presépio. E tanto presépio como lapinha, para mim, era tudo a mesma coisa. O tamanho não importa. Importa a beleza, a mensagem que a lapinha passa, né? Que o presépio passa. Mas eu estou dizendo tudo isso para chegar na minha admiração, no meu amor por por essa manifestação folclórica, né? A maioria dos bairros de Fortaleza tinha um pastoril. As igrejas faziam, quem ficava encarregado de ensaiar o pastoril, ou era uma freira, ou então a catequista, ou um padre que tinha mais jeito com música, que gostava de música, então ensaiava o pastoril com aquelas crianças, geralmente as mocinhas meninas, né? Geralmente adolescente, né? As meninas. E essas catequistas, elas tinham os caderninhos, o caderninho tinha tudo anotado ali, aqueles caderninhos tinham as falas que eram ditas no pastoril, as canções, tudo tomando nota ali naqueles caderninhos, né? E muita coisa do pastoril se perdeu porque as catequistas foram morrendo, os caderninhos foram sendo abandonados, jogados fora, ninguém sabe dos caderninhos, então não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de gravar com o celular. Todo mundo hoje pega um celular, olha, eu vou gravar aqui a dança, eu vou gravar ali. Então não era assim. Para gravar uma coisa era muito difícil, até fotografar era difícil. Uma máquina fotográfica era cara e o filme também era caro. E tinha outra coisa, quando tinha um filme de 36 poses, era o máximo, né? 12, 8, era de 8, 12 e 36 poses. Quando você batia a fotografia, você tirava a fotografia, tirava o retrato. Quando você tirava o retrato, você pegava aquele filme, tirava de dentro da máquina, no escuro, não podia ser no claro, porque senão podia entrar a luz e queimar o filme, né? Daí a expressão queimar o filme, é estragar o filme todo, né? Então, esse filme, você mandava para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, para ser revelado. Isso passava uns 15 dias para voltar, e quando vinha o envelope com as fotografias dentro, né?
E às vezes não prestava, estavam, como eles chamavam, veladas. Quando chamava velada é quando vinha com muita luz, entrava muita luz, aí a fotografia ficava toda borrada, toda desbotada, assim, não dava para a gente ver a cara de quem era lá, não dava nem para identificar quem era. E às vezes queimava mesmo, o papel vinha todo branco, não prestava, né? Isso, depois de muito tempo é que você ia saber que não tinha prestado a fotografia. Hoje, quando você pega o celular, prestou não, vamos repetir aqui, repete ali rapidamente. É uma beleza, não precisa mandar revelar a fotografia, né? Então, tem essa facilidade. Mas naquele tempo era muito difícil. Gravador, ninguém tinha gravador, não. O disco era gravado nos bolachões, assim, uns pratos feito de cera de carnaúba, né? Depois foi vinil. Para vocês terem uma ideia, pegava uma música de cada lado, um bicho desse tamanho, pegava uma música e tinha que virar para pegar outra música do outro lado. Então, muitas músicas do Pastoril, elas se perderam. Muita coisa composta exclusivamente para o Pastoril, outras inventadas. Porque naquele tempo se estudava muito piano e muitas das catequistas tocavam piano, né? As freiras que vinham, que eram freiras francesas, né? Portuguesas, espanholas, italianas, então as congregações mandavam as freiras para cá para evangelizar, para trabalhar nas escolas, né? Preparar as meninas, né? Educar. Então elas, como na Europa tinha muito pastoril, era um costume, elas faziam aqui em Fortaleza também. Então a maioria dos colégios católicos tinha o seu pastoril. E os bairros também faziam. Eu lembro bem que na minha rua tinha uns 5 ou 6 pastoris, assim, tudo pertinho. Não era bem na minha rua. Porque, por exemplo, eu morava ali na Princesa Isabel. E tinha a fábrica do Pompeu. Na fábrica do Pompeu se fazia um pastoril, né? Mais para frente, já entre a Senador Alencar e a Caixa Silva, tinha lá um patronato São José. As irmãs de lá faziam pastoril. Mais para frente tinha o Colégio 7 de Setembro. O Colégio 7 de Setembro já bem aqui, né? No final da Imperador ali, no meio da Imperador por ali, tinha um pastoril também. A igreja do São Benedito, que ficava na Avenida do Imperador, também tinha um pastoril. E assim, eu era cercado de pastoril. Cada noite eu ia assistir um. Porque eu achava muito bonito e era divertido, juntava assim as crianças assim, primo, irmão, irmã, e às vezes a família todinha. Vamos assistir o pastoril lá da igreja do Coração de Jesus. Aí ia todo mundo para a igreja do Coração de Jesus assistir. Vamos assistir o pastoril da igreja de São Benedito. Ia todo mundo para a igreja de São Benedito assistir. Vamos assistir o pastoril do patronato São José, ia todo mundo. Eu esqueci de um também, que era o colégio que ficava na Imperador também, que preparava as mocinhas para casar. Escola Doméstica São Rafael. A Escola Doméstica São Rafael, que era dirigida por freiras, também tinha um pastoril. Todos muito bonitos, muito interessantes. Então, daí o meu interesse por pastoril, né? E quando eu cresci, né, essas músicas, essas coisas não saíram da minha cabeça. Muitas das músicas passaram tradicionalmente pelo ouvido, não tinha gravador, não tinha disco gravado, não tinha nada. Os primeiros pastoris gravados foi na fábrica Mucambo, que era em Recife, né? Foi os irmãos Valenças que gravaram. Então eles gravaram, mas eles gravaram o quê? O pastoril pernambucano. Então, no pastoril pernambucano tem muita música que não era do nosso pastoril, não era como das nossas músicas,
mas que com o tempo, como era o único registro que existia, as pessoas compravam esses discos, disco grande assim, e ficavam com essas músicas gravadas, né? E foi assim que se difundiu muita música que hoje a gente canta e que é pernambucano, é do pastorio pernambucano, né? E engraçado que o pastorio pernambucano tem 2 tipos de pastorio, aliás, 3, né? Mas o mais comum é o pastorio religioso, que conta a história de Jesus Cristo e tudo mais, e o pastorio profano. O pastorio profano, ele é... Eu estou misturando as histórias, né? Mas é porque as coisas estão vindo na cabeça e eu vou falando, porque senão eu esqueço de dizer para vocês. Então, o pastorio profano é aquele que fala mais das coisas, não tem aquela preocupação com o ensinamento religioso, né? O pastorio profano, ele surgiu assim, as mocinhas, as donzelas faziam o pastorio religioso, e aquelas que não eram tão donzelas assim, né? Aquelas moças mais alegres, etc., nós também temos o direito de fazer o nosso pastorio, né? Aí começaram a fazer o pastorio também. Então, cada prostíbulo, né? Cada casa daquelas que chamam casa de recurso, né? Aquelas das mulheres alegres, aquelas pensões. Vamos falar um português bem claro. As pensões de rapariga. Pois bem, cada uma tinha o seu pastorio. E esse pastoril, eles botavam tudo, era piada, e tinha um elemento desse pastoril que era o velho. O velho era uma espécie de Mateus do boi, sabe? Que fica dizendo piada, mexendo com um e com o outro, fazendo graça. Aí eu me lembro que tinha um dos velhos pastores dizia assim: boa noite, rapaziada, boa noite, meninada, boa noite as veinhas das bochechas inchadas, da boquinha desdentada. Aí começava a brincar, mexer com o povo. E também tinha umas coisinhas também mais pesadas, umas piadas mais picantes, né? Assim, umas que não dá para ser contada na hora do jantar da família, não. Então, esse era o pastoril profano. Ele era feito na rua, nas praças, nas calçadas, então nos bairros, né? Era mais popular. O povo adorava, porque se divertia, ria muito. Então, mas isso em Pernambuco, aqui nós não tivemos essa divulgação tão grande do pastoril profano, não. O nosso pastoril era mais religioso mesmo, né? Então, enquanto o pastoril religioso se preocupava em transmitir as mensagens de fé, de amor, de piedade, os ensinamentos do cristianismo, né? O outro se preocupava mesmo era em divertir o povão que estava lá, né? E as músicas também eram músicas bem populares, bem diferentes. Enquanto, sim, mas eu estava falando que as músicas, muitas vieram de Pernambuco porque foram gravadas lá. As nossas aqui, muitas se perderam, poucas restaram. E o que se popularizou mais mesmo foram as músicas de Pernambuco que a gente pegou e ficou usando mesmo, né? E muitas dessas músicas eram até músicas de carnaval que eram usadas. Mesmo no pastoril religioso era usada música de carnaval. Tinha uma que dizia assim: kkkk, tira o leque da cintura, vamos todos abanar. Ao romper do dia, ao romper da aurora, vamos, minha gente, com Nossa Senhora. Kkkk, tira o leque da cintura, vamos todos abanar. Então, era uma música de carnaval que foi aproveitada no pastoril, né? E elas tinham um lequezinho, tiravam e ficavam se abanando, né? Se abanando. A do Partido Azul com o seu lequezinho azul, a do Partido Encarnado com o seu lequezinho encarnado, né? Então, essa boa noite, meus senhores todos,
Boa noite, senhoras também. Somos pastoras, pastorinhas belas, que alegremente vamos a Belém. Somos pastoras, pastorinhas belas, que alegremente vamos para Belém. Então, o pastoril, ele narra, é uma narrativa da visitação dos pastores à Gruta de Belém, o local onde Jesus nasceu. O nascimento de Jesus, antes não se sabia o dia certo, e ainda hoje não se sabe não qual é o dia certo que ele nasceu, porque não tinha documento nenhum, não tinha o batistério de Jesus aqui, São João batizou, mas batizou já era grande nas águas do Jordão, né? Mas naquele tempo a criança pequena nasceu, fulano de tal, no dia tal, na maternidade tal. Não tinha isso. As crianças nasciam e pronto, ninguém se preocupava em documentar isso, não. Então, se presume, pelas histórias que contam, pelo que foi dito, pelo que narra a Bíblia, que Jesus nasceu em uma época muito fria. É tanto que os pastores foram levar as ovelhas para agasalhar, para guardar, para proteger da geada, do vento, da neve, do frio. Então, é muito frio. Então, qual é o dia mais frio mesmo nesse hemisfério? É dezembro. Então, é onde tem um frio intenso, onde tem nevada, onde tem geada. E os pastores se protegem suas ovelhas, né? Então, se supõe que por conta disso, seja dezembro a época do nascimento de Jesus. A outra coisa é que também apareceu um cometa, então é a estrela de Belém. Então apareceu, segundo os escribas da época, né, foi mais ou menos nessa época. E como existia uma festa chamada Festa do Nascimento do Sol, do Deus Sol, era uma festa pagã, onde se bebia muito, onde se parreava, onde tinha muita coisa, né? A igreja, para fazer frente a essa festa, que acontecia no dia 25 de dezembro, inteligentemente disse, não, vamos festejar, em vez de festejar o sol, vamos festejar o menino Jesus, que é o nosso sol, que é a nossa vida, que veio nos iluminar, veio trazer a salvação para a humanidade. Então vamos combinar que o dia 25 vai ser o dia do nascimento de Jesus. Antes, cada país festejava na data que queria, perto de dezembro, mas era dezembro, mas não tinha o dia exato. Então, o santo, qual foi o santo mesmo? Santo Afonso. Acho que foi Santo Afonso. Foi. Foi que estabeleceu esse dia, né? Dia 25. E pronto, isso aí não tem importância não, porque o importante é a gente comemorar esse nascimento, é a gente adorar o menino, é a gente ter amor no coração, é a gente ter caridade, é a gente ter paz e proporcionar isso aos nossos semelhantes. Isso é que é importante, não é? Se foi dia 24, 23, 22, 21, dia 1º, não interessa. Mas ficou combinado que seria, convencionado que seria dia 25. Né? Então, vamos comemorar o dia 25. Bom, esse hábito da gente ver pastoril e ver vitrine com presépio, e armar presépio e ensaiar pastoril, isso criou, assim, na minha imaginação, um amor muito grande, né? Um carinho pelo Natal, um carinho por essas manifestações. Eu me admirava muito. Mas eu gostaria ainda de dizer sobre as músicas que são usadas no pastoril. Muitas dessas músicas eram aproveitadas, que tocavam no rádio, às vezes eram aproveitadas pelas catequistas. Então elas adaptavam a letra nessas músicas,
ou às vezes uma mais habilidosa que tocava piano, uma freira que tocava piano, um frade ou um padre que tocasse piano, ia compondo essas músicas e criando uma letra de acordo com o enredo do pastoril, né? E o pastoril tinha uma parte falada e uma parte cantada, que a gente chama jornada, né? As jornadas que são cantadas e as músicas são relacionadas a isso. Como aqui a gente não tinha muita música e eu não queria estar repetindo as músicas do pastoril pernambucano ou aquelas que já estavam muito batidas, né? A gente resolveu criar as próprias músicas, para ficar diferente dentro do tema. A gente começou a fazer as músicas, eu em parceria com o Carlinhos Crisóstomo, né? E às vezes eu mesmo crio a letra e a música e o Carlinhos faz o arranjo, né? É o arranjador. E aí nós fomos trabalhar no PAI. O PAI é uma entidade que é um programa de ação integrada para o aposentado. Então, o PAI, ele reúne pessoas da terceira idade, né, da maturidade, para fazer diversos cursos. Pessoas que vão se aposentar, ou que já se aposentaram, e para não ficar em casa de pijama, deitado, esperando a morte chegar, né? Para ter uma ação, para ser mais ativo, para ter mais vida. Então, o PAI proporciona vários cursos, né? E aí eu fui convidado para ensinar teatro lá no PAI. Eu fui ensinar teatro, mas quando chegava dezembro, eu me lembrava muito do pastoril. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar o pessoal, eu vou montar o pastoril. E aí nós começamos a montar o pastoril. Eu me lembrava de muita coisa do pastoril que eu já havia visto e assistido desde menino, e fui escrevendo as falas, né? Aquele drama entre as pastoras. Eu fui escrevendo, né? E a primeira montagem tinha a parte representada, né? Nós fizemos um ano com uma parte toda representada e uma parte dançada e cantada, né? Mas eu percebi que as pessoas não tinham muita paciência para escutar a parte representada. Aí eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar essa parte representada e vou deixar a parte cantada, que pode ser também, o pastoril pode ter só as jornadas cantadas, e pode ter também a parte representada e a parte cantada. É muito bonito, é muito longo. Na minha infância, começava cedo da tarde, era 7 horas da noite, 6h30, 6 horas, 6h30 começava, e às vezes durava 2 horas de apresentação. Era longo, era muito bonito, e todo mundo tinha tempo, porque aquilo era a única coisa que tinha, era a diversão que a gente tinha, né? Mas agora os tempos mudaram, né? E é quando a gente vai fazer assim, vai para, por exemplo, o jantar de confraternização. Então vamos apresentar o pastoril. Aí quando vai apresentar o pastoril, é antes do jantar de confraternização. Aí o povo fica tudo doido para ir comer e não presta atenção no pastoril. Já disse, esse negócio termina não? A Maria, estou doido para ir encher minha barriga. Eu notei isso, né? Aí ele quer saber de uma coisa? Vai ficar sem a parte representada, vamos fazer o nosso pastoril só com a parte cantada e dançada. E deu muito certo, ficou lindo, né? Eu acho, né? Não sei se vocês acham não, mas eu acho. E as minhas meninas adoram. As minhas meninas são as aposentadas do PAI. Tem as meninas e os meninos, né? Que os meninos fazem o papel do Rei Mago, São José, né? Fazem o Herodes, né? Tem tudo isso.
E as meninas fazem, as pastoras, a Diana, Nossa Senhora, Anjo, Estrela, tudo mais, né? Então, nós começamos a fazer esse pastorio, que é Pastorio Divina Jornada. Pastorio Divina Jornada. Porque estava começando a chamar o Pastorio das Meninas do Walden. Pastorio das Meninas do Walden. Não, vamos criar um nome aí para esse pastorio. Aí, Pastorio Divina Jornada. Né? E já há vários anos que a gente vem fazendo o pastorio. Quando vai chegando o final de ano, o pessoal já começa a falar, a se preparar, a pensar. E eu já começo a escrever músicas, porque todos os anos a gente faz músicas novas para o pastorio, para não ficar sempre a mesma coisa. Mas tem uma que elas adoram, que elas não querem que mude de jeito nenhum. Estrela linda de Natal, que vieste anunciar Jesus. Estrela linda de Natal, que nos guia e a todos conduz. Estrela linda de Natal, que provoca tantas emoções. Aí vai por aí, tá entendendo? Elas acham muito bonito, decorado, todo mundo canta, e elas são loucas por essa música, não querem que mude a música da Estrela, não pode mudar as outras, né? Aí tem a música da chamada do pastoril, a que introduz o pastoril no recinto, né? Aí tem a música da cigana, porque a gente faz várias jornadas, né? Então tem a jornada da entrada, jornada da Estrela, jornada de São José com Nossa Senhora procurando um local para pousar, não é? Às vezes eu boto um bicho ou outro, por exemplo, tem um ano que eu boto um galo, outro ano eu boto a burrinha, levando Nossa Senhora nas costas. Então a gente vai fazendo, de acordo com a criatividade e a disponibilidade das pessoas, a gente vai criando para não ficar todos os anos a mesma coisa, porque geralmente são as mesmas pessoas que assistem, né? Nós temos um número muito grande de participantes lá no PAI. Então, essas pessoas, elas fazem artesanato, tem um projeto lá chamado Trocando de Mãos, que é um projeto muito bonito. Uma vai ensinando o que sabe para a outra, né? Vai ensinando aquele artesanato que ela sabe para a outra. Tem aula de inglês, francês, várias línguas, tem computação, tem Tai Chi Chuan, tem yoga, tem ginástica para a mente, tem muita coisa. Se eu for falar aqui, eu vou esquecer um bocado, porque são muitos cursos, né? E tem o curso de teatro também, que a gente, que ministro, né? Então, esse amor pelas tradições me levou a montar o pastoril com elas, né? E elas também se apaixonaram. Por quê? Porque recordaram a infância, voltaram ao passado. Algumas foram pastorinha na igreja, outras viram, outras montavam a lapinha em casa, outras tinham alguma parenta que fazia parte do pastoril, outras estudaram no colégio que tinha pastoril, né? Então, mexeu com o imaginário e com a saudade das pessoas, dessa festa tão linda, dessa manifestação tão linda que é o pastoril, né? E foi assim que eu comecei a fazer o pastoril. E eu também, desde menino, que eu montava na minha casa a lapinha, né? Eu montava, fazia num canto da casa assim, botava uma mesa e já começava a trabalhar, e botava areia, botava as pedras e fazia a minha lapinha também. Era a lapinha da família, da casa. Depois, quando passou assim a adolescência, a gente se interessou por outras coisas e vai perdendo muito e vai deixando de fazer. E eu parei de fazer, mas eu já tinha feito os 7 anos que Manda a Tradição já tinha feito.
Não parei sem fazer os 7 anos, não. E depois eu participei de presépio vivo. O presépio vivo é aquele que as figuras... Aliás, quem inventou o presépio vivo foi São Francisco de Assis, em 1223, em Grécio, ou Grécio, porque se escreve com 2C, e diz que no italiano, quando tem 2C, tem um som de T, né? Então, Grécio. Grécio é a cidadezinha onde ele estava notando, São Francisco estava notando, que as pessoas estavam mais preocupadas em trocar presentes, em festejar, em fazer a missa do galo e tudo mais, do que adorar o menino e transmitir essa mensagem, festejar o aniversariante, né? Então ele foi ao Papa e falou que ia fazer um presépio e que ele recomendava que os outros também fizessem, que todas as igrejas fizessem, né? E ele reuniu as pessoas, os camponeses, e fez, numa gruta, ele fez o primeiro presépio vivo, com animais mesmo, jumentinho, a vaquinha, ele levou para lá e fez. E muita gente foi ver, o pessoal da cidade toda foi ver, né? Então, Santa Clara, que era muito amiga de São Francisco, ela fundou a Ordem das Clarissas e ele fundou a Ordem Franciscana, né? Então, Santa Clara também, que viu, se entusiasmou e se encarregou de propagar o presépio, né? Aí daí surgiu as igrejas a fazerem presépio. Onde tinha uma irmã Clarissa, onde tinha a Ordem das Clarissas, tinha um presépio armado, né? E também os franciscanos, eles armavam sempre presépio. Se você passar ali nos franciscanos, ali na Igreja do Coração de Jesus, todos os anos eles armam um grande presépio ali atrás da igreja, né? Tem sempre um presépio armado. É uma tradição criada por São Francisco de Assis, 1223, na Itália, né? E depois os italianos começaram a criar também. Então tem um presépio que é um dos mais belos do mundo, é o veneziano, presépio veneziano, que existem foram feitas só 3 cópias desse presépio, de um artista de Veneza. E uma das cópias, o Titico Matarazzo comprou e tinha na casa dele esse presépio que ele armava todos os anos. E muita gente pedia para visitar, porque os amigos falavam desse presépio, que era muito bonito. Tem mais de 1000 peças, o presépio é enorme, né? E as pessoas pediam para visitar esse presépio, que era uma obra de arte, era lindo. Então, muita gente ficava indo na casa visitar e tudo mais, e ele disse, olha, não é justo eu ter uma coisa tão linda dessa e não compartilhar com a população. Então eu vou doar esse presépio para a Prefeitura de São Paulo com a recomendação, o pedido de que seja montado o Museu do Presépio. Aí ele era um grande industrial, né, de São Paulo, Matarazzo, né? Então ele incentivou que fosse criado esse museu, e o museu foi criado, ainda hoje está lá funcionando, é cobrado o ingresso para entrar, e a capa do programa desse museu, e na entrada também, no bilhete de entrada, tem o presépio veneziano, a fotografia do presépio veneziano, que era dele, né? E nesse museu tem presépio de todo tipo, de todo tamanho, tem de metal, tem de tecido, tem um japonês feito com casca de arroz, tem outro japonês feito com papel, tem de palha de milho, de madeira, de tecido, de tudo quanto é qualidade de presépio, tem nesse museu.
É um museu muito bonito. Quem for a São Paulo, visite o Museu do Presépio, vale a pena, é muito bonito. Eu recomendo todo mundo visite. Mas agora eu também vou vender meu peixe, né? Aí falei do Museu de São Paulo, mas aqui nós tínhamos também o nosso concurso de presépios. Quando eu era da Secretaria de Cultura do município, nós criamos um concurso de presépio. Nós fizemos lá no Mercado dos Peões, com premiação. O Paulo Tadeu foi premiado, ganhou uma vez, porque o Paulo Tadeu é um admirador do presépio, do pastoril. Ele visita onde ele sabe que tem um presépio, ele vai lá fotografar, né? Então nós criamos também o nosso pastoril, e todos os anos a gente apresenta lá na casa da mãe do Wagner, porque o Wagner é de família pernambucana, ele veio cedo aqui para o Ceará, ele é muito cearense, mais cearense que alguns cearenses, né? Era, né? Porque infelizmente se foi. Mas deixou a lembrança e deixou a nossa tradição de fazer na casa da mãe do Wagner, a dona Maria José, fazer a queima da lapinha. A queima da lapinha era uma tradição que a gente já estava esquecendo aqui em Fortaleza, porque era muito feito no Cariri, e Cariri cearense e também Pernambuco, né? A tradição de queimar o presépio é muito comum. Aí eu já, vixe, mas vai queimar o presépio, queima tudo, as imagens, queima, toca fogo. Não é assim não, calma. Muita gente pensa que é isso, não é. A queima da lapinha acontece no dia 6 de janeiro, que é quando se encerra o ciclo natalino, e todas as atividades natalinas a gente encerra ali. Então, o que é isso? Tanto aqui no Cariri como em Pernambuco, tinham a tradição de armar uns arcos de palha, como a gente faz em São João, aqueles arcos de coqueiro. Então fazia de palmeiras, de coqueiro, com flores, e enfeitava o local onde ia acontecer, porque lá eles chamam de presépio o pastoril, né? Chamam de presépio, chamam de lapinha. Tanto na Paraíba como em Pernambuco, tem essa confusão de chamar lapinha, presépio, tudo a mesma coisa, e pastoril, tudo a mesma coisa. Entende? Eles não fazem muita separação, não. Então, eles chamam o presépio de lapinha também. Aí eles chamam a queima da lapinha, ou a queima das palhinhas. É que eles faziam umas arcadas de palha de coqueiro para representar ali, naquele local, enfeitar o local onde eles iam fazer a sua representação. E colocavam flores de papel e tudo. Quando terminava no dia 6, eles juntavam aquilo ali tudinho, aí faziam uma fogueira, uma grande fogueira dessas palhinhas, né? E se chama a queima do presépio, a queima das palhinhas. E as pastorinhas, como era o último dia, elas tinham muita saudade das festas acabarem ali, e choravam nesse momento, né? Aí cantavam: a nossa lapinha já vai se queimar, e nós, as pastorinhas, já vamos chorar. Aí começava a tocar fogo naquelas palhinhas, né? A nossa lapinha queimou-se agora, e nós, as pastorinhas, já vamos embora. Então, essa é a música pernambucana, a música da queima da palhinha pernambucana. E aqui no Ceará, mais no interior, tinha também a queima das palhinhas. Talvez por influência pernambucana, não sei, mas essa tradição já não era mais feita aqui, muita gente até desconhece. Muita gente não sabe da queima da palhinha. Quando a gente fala na queima do presépio, queima da palhinha, aí o pessoal fica assim meio, né, achando que a gente vai tocar fogo
na casa todinha, nos santos, em tudo, né? E não é. Então é uma despedida do ciclo natalino. E era costume cada pastorinha tirar uma peça do seu vestuário, às vezes um botão da roupa, uma flor do cabelo, um broche, uma fita daquelas do pandeiro, ou daquelas trazem na mão, para botar na queima, que era para dar sorte, porque quando ela tirava aquilo ali, queimava aquilo ali, ela estava queimando tudo que era de ruim que tinha acontecido naquele ano e desejando coisas boas para o ano que vem. Então, quando a queima da palhinha do presépio, as pessoas pegam as palhinhas que estão no berço do menino Jesus e distribuem entre as pessoas, e as pessoas pegam e vão jogar no fogo. Eles fazem um fogo no meio e vão jogando e vão fazendo os seus pedidos para o ano que vem. Ah, eu queria isso, ah, eu queria um amor, ah, eu queria sorte, saúde, né? Aí vai pedindo felicidade, essas coisas, né? Então esse é um momento muito bonito e grandioso no encerramento do ciclo natalino, né, que é a queima das palhinhas, e que a gente faz todo 6 de janeiro na casa da mãe do Wagner, da dona Maria José, lá no Montese, né? E muita gente da Comissão Cearense de Folclore vai, geralmente a comissão vai quase toda assistir, né? O meu trabalho lá no PAI, quando a gente começou a fazer, eu pedi ajuda à Poliana, e a Poliana estava muito ocupada, foi um dia, e depois não foi, e aí tudo, mas aí a gente fez assim mesmo. Aí no ano seguinte eu já pedi porque antes tinha o Wagner. O Wagner era coreógrafo, né? Era da Comissão Cearense Folclore, e professor de dança, todo tipo de dança ele dançava, né? E acostumado com pastoril, tudo, ele coreografava. Quando eu fiquei sozinho, que o Wagner foi para outro plano, né? Aí eu digo, e agora? Quem é que vai coreografar? Eu sei mais ou menos, mas eu não sou de dança, né? Eu não sou de dança, eu sou de teatro, né? E de folclore, mas na dança mesmo eu sou meio perna de pau. Mas assim mesmo eu ainda ensaiei lá uns passinhos, mas eu digo, olha, eu vou chamar uma pessoa que entenda desse negócio. Aí chamei a Poliana, depois eu chamei a Valquíria deu uma mão, a Valquíria foi de uma paciência, ia sempre, né? E se prontificou a ajudar e me ajudou muito. E essa coreografia que a gente dança é uma coreografia da Valquíria. E depois veio o Matheus. O Matheus era um aluno do IFCE, aluno da Lourdinha, e aprendeu muitas danças, muitas coisas. E como ele estava fazendo o Herodes, ele disse, não, deixa eu vou dar aqui uns passos também, umas coisas. Aí ficou, né, uma mistura de coreografia da Valquíria com o do Matheus, né? Mas como eu sempre estou criando coisas novas, sempre inventando coisas novas, não é nova, né? É colocando novos elementos para não ficar a mesmice, porque é muito bonito, mas você vê todos os anos a mesma coisa, aí eu já sei como é, não vou não. Não pode pensar assim? Pois bem, para que não aconteça isso, eu já faço as mudanças, né? Então eu mudo músicas, eu mudo um pouquinho os elementos, eu introduzo outras coisas no presépio, no pastoril. Então, eu preparo também com antecedência o figurino, né? As roupas dos Seis Magos, os adereços, e eu desenho essas roupas, e para não ficar cada roupa uma diferente da outra, porque se eu der o desenho para uma pessoa fazer, e outra para outra costureira fazer, e a outra leva e diz, não, eu vou fazer na minha casa. Então a gente faz assim, uma costureira se encarrega de fazer todas as roupas,
faz todas iguais, né? E eu dou o desenho para a costureira de como é que eu quero e vou olhar e dizer, não, isso aqui tá bom, não, faça assim, bote mais um brilhozinho aqui, não, agora faça assim. Então a gente vai fazendo esse figurino, cada uma paga para a costureira a sua roupa e fica com a sua roupa depois, né? Cada um é dono da sua roupa. Agora, como eu sou de teatro e eu tenho as roupas dos Seis Magos e tudo mais, todos os anos eu incremento, eu crio uma roupa nova para os Seis Magos, eu modifico alguma coisa, boto coroa nova, Nossa Senhora também, a gente sempre capricha mais um pouquinho, né? E aí a gente vai fazendo essas roupas, por quê? Porque a gente não tem patrocinador, não tem quem patrocine a cultura tradicional popular, né? Então a gente não tem quem banque. Então, cada um faz a sua roupa, sai bom para todo mundo. Muita coisa eu compro e boto, os adereços eu mesmo compro, eu mesmo faço. Às vezes a gente, quando o dinheiro quando a coisa sai muito cara, a gente faz uma cota, às vezes a gente faz Teve um ano que a gente fez uma rifa de um aparelho celular. Aí perdeu dinheiro, aí a gente comprou um bocado de coisa. E essas coisas a gente vai modificando, vai aproveitando, né? Vai só dando um toquezinho ali, outro toque ali, modelando. Então é assim que a gente faz para manter o grupo, né? Para manter essa tradição que a gente ama tanto e admira tanto.